Shabbat Shalom. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui, mas já estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre esta pandemia. O que causou ela? O porquê a humanidade, sem mais sem menos, de repente, começou a passar por esta crise. A última vez que nós ouvimos falar de uma coisa semelhante ocorreu no final do século XIX, início do século XX, que foi a gripe espanhola. Esta gripe espanhola dizimou milhões de pessoas. Depois desta gripe, foram inventadas vacinas, foram inventados remédios e aparentemente nós vivíamos numa tranquilidade. Até que surgiu a gripe suína. Vocês se lembram? E depois mudaram o nome para HN1. Enfim, a humanidade começou a perceber que havia um risco. Mas o porquê? Numa geração em que o desenvolvimento tecnológico chegou aonde chegou. Hoje, nesse momento, eu consigo falar através de um smartphone com todo mundo, instantaneamente. Como chegamos a esta condição? O que levou a humanidade a estar em risco? Estamos sitiados em nossas cidades. Não podemos sair. As cidades estão fechando as suas fronteiras. Os estados estão fechando as suas fronteiras. O país está parado. Além do problema de saúde, nós vamos gerar um problema muito grande de desemprego. Pais de famílias, mães, perderão seus empregos. E o que podemos fazer? Qual a causa desta moléstia? Desta epidemia? Há 3.500 anos atrás, no Monte Sinai, através de relâmpagos, trovões, Deus deu a Moisés a sua lei. E entre os seus mandamentos, o que consta em Levíticos 11, seria os animais puros e impuros. E ali ele separou aqueles que poderíamos comer e aqueles que não poderíamos comer. E foi justamente a partir deste ensino que o povo de Israel se diferenciou de todas as nações. Na Idade Média surgiu uma praga, conhecida como peste negra. Esta praga, as pessoas não sabiam como ela surgia. De repente aparecia feridas pretas, cheias de pus, e a pessoa morria. 1/3 da população da época perdeu a sua vida. Foram milhões e milhões de pessoas. E arrumaram um culpado. São os judeus. Porque para eles a praga não acontece. A praga não chega neles. Eles são bruxos, são bruxas. Mal sabiam eles que eles não eram acometidos pelaquela enfermidade. Porque eles praticavam uma ordenança bíblica, que era a higiene, a lavagem das mãos, a lavagem dos corpos. Aquilo que para o judeu era um ato religioso, na verdade era um ato de proteção contra os germes, bactérias e vírus. Quando Moisés recebeu essa ordem divina, eles não faziam a mínima ideia o que fosse um vírus, uma bactéria, um germe. Mas Deus já sabia. Por isso que ordenou que eles não se alimentassem daqueles alimentos considerados impuros.
Hoje, nós sabemos que, em virtude da quebra desse princípio, não há muito tempo atrás, quem não se lembra da gripe suína? E agora, esta doença. Não se sabe a causa. Alguns dizem que é porque eles se alimentam de morcego. Outros porque comem cobra. Outros porque comem pangolim. Não importa o animal. Infelizmente, eles negligenciaram por não conhecerem, ou por não entenderem, ou por não aceitarem que aqueles animaizinhos não foram colocados na terra para serem alimentos. Está lá. Pega a sua Bíblia, Levíticos 11, e ali você vai ler o que podemos comer e o que não podemos. Deus não queria nos tirar o prazer da alimentação. Deus não queria nos tirar a alegria do alimento. Mas Ele sabia que aqueles animais não foram feitos por Ele para servir de alimento. Todavia, o homem insiste em ir contra Deus. Nós lemos no livro de Timóteo, 2 Timóteo, eu peço que você, se puder, acompanhe, no capítulo 2, no versículo 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Presta bem atenção. A Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. A que Escritura Paulo se referia quando disse isso a Timóteo, seu aluno? Ele se referia ao chamado erroneamente de Velho Testamento, as Escrituras hebraicas que vão de Gênesis a Malaquias. E ele diz, Paulo, toda ela é inspirada. Mas o que me chama a atenção, queridos, ela é inspirada para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E hoje o que eu tenho visto, ao invés dos líderes religiosos levantarem a bandeira e falarem aos seus membros, vamos voltar para a Torá, vamos aceitar a lei de Deus em nossas vidas, para que estas maldições não caiam sobre nós. Tenho visto pessoas usando o Salmo 91, o Salmo 23, como se fosse amuleto. Esses salmos não foram feitos para isto. Eu costumo brincar. Quando você lê, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido, qual lado você está? Dos 10.000, do 1.000 ou aquele que não é atingido? Então nós vamos ver hoje como se proteger das maldições que virão sobre a terra e das grandes pragas que ainda estão por vir. Não quero ser pregoeiro de coisas ruins, mas como disse Paulo, nós temos que repreender e saber qual a causa dessas enfermidades, saber o porquê está acontecendo tudo isso. As consequências ainda nós não sabemos. Nós sabemos da mortandade que está acontecendo. Não sabemos quantos brasileiros vão deixar suas vidas, vão perder suas vidas. Nós não sabemos. Nós estamos vendo nos noticiários o que está acontecendo na Europa, o que aconteceu na China e, infelizmente, o que está acontecendo aqui no Brasil.
Aí eu chamo a atenção nesse momento para você. Qual a única alternativa que nós, como servos de Deus, podemos ter? O que devemos fazer? Como eu devo agir? Quando Deus deu a Moisés a Torá, imagine a cena. Moisés no cume da montanha, trovões, relâmpagos, a voz de Deus falando. Moisés recebe a lei. Ali tem toda a instrução para que você, que eu, possamos ter uma vida digna, próspera, saudável. E de repente os homens dizem, não tem nenhum valor. Tudo aquilo ali não tem mais validade nenhuma. Agora nós podemos seguir os nossos próprios caminhos. Muitas pessoas acreditam que o chamado Velho Testamento, que não é Velho Testamento, porque é as Escrituras Sagradas Hebraicas, é apenas livros de história para se contar nos cultos dominicais para as crianças. E não é para isso que foi criado, meus irmãos. O objetivo foi nos instruir, como disse Paulo, nos alertar, nos repreender. Gostaria de convidar você que abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 12 até o 15. É uma leitura rápida, mas você vai entender. Acompanha comigo. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12 a 15. Preste bem atenção. Se ouvires estes juízos e os puserem em prática, o Senhor teu Deus manterá a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas, a cria das tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais que lhe daria. Bendito serás mais do que todos os povos, e não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças e pragas que conhecesse no Egito. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. Moisés aqui está dizendo, se você não se afastar da aliança do Senhor, você estará protegido. Você não precisará ficar fazendo mandingas, gospel. Não precisará ficar subindo no monte, fazendo campanhas e campanhas, porque você estará seguro. Ele vai manter a aliança que ele fez. Basta você fazer uma reflexão. Como eu disse no começo, leia Levíticos 11. Pegue uma caneta e vá ticando ali tudo o que ele disse e compare com a tua vida. Quantas vezes as pessoas fazem bullying comigo por eu falar contra os alimentos impuros? E hoje nós estamos vendo que, em virtude disso, estamos sitiados, estamos em quarentena. Além da quarentena obrigatória, existe a quarentena mental. Quantas pessoas vão entrar em parafuso? Por quê? Porque elas sabem que vão perder o emprego, sabem que terão dificuldade para pagar suas contas. Eu tenho pais idosos e eu fico ansioso, porque as pessoas idosas ainda não caiu a ficha do risco que é sair nas ruas. Então, meu irmão, essa live de hoje
é para repreender mesmo. É para você entrar no caminho. Acorda para a vida. Nos dias de Elias, Jezabel se apresentou a Israel como uma líder religiosa, como uma sacerdotisa. E ela conseguiu convencer Israel que o seu falso Deus era o verdadeiro Deus. Ela levantou 850 falsos líderes, sacerdotes, e levou o povo ao desvio. 3 anos de seca. A fome assolou aquele povo. E o que aconteceu? Houve um grande confronto. Um profeta, Elias, contra 850. Enquanto Elias esperava, aqueles homens clamavam, imploravam, gritavam, cortavam seus corpos. E nada aconteceu. Bastou uma pequena oração de Elias. E o fogo desceu do céu. E queimou o sacrifício. E aqueles 850 falsos líderes religiosos da sua época foram dizimados. Hoje não é diferente. Eu gostaria de ver os líderes religiosos chamando os membros das suas congregações, das suas igrejas, das suas catedrais, e dizendo para eles: nós temos que voltar para a Torá. Nós temos que obedecer à lei de Deus. Porque se nós obedecêssemos à lei de Deus, nós não teríamos esse problema hoje. Se a humanidade obedecesse Levíticos 11, nós não teríamos essa moléstia, não teríamos essa epidemia, não estaríamos com a nossa vida em risco. Mas eu não escuto isso. Não adianta você ficar querendo fazer campanha, ler o Salmo 91, ler o Salmo 23. Isto não vai mudar a história. O que muda a história é a tua atitude. É você voltar para as Escrituras Sagradas. É você voltar para a palavra. É isso que muda. Vamos abrir a nossa Bíblia ainda em 1 Reis, capítulo 8, versículo 35 ao 40. Esse versículo é quando Salomão dedicou os templos de Jerusalém ao Criador. Acompanhe a leitura. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu o afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que desce de herança a teu povo. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhoto ou lagarta, quando o seu inimigo cercar na terra das suas cidades, ou houver alguma praga ou alguma doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga no seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então do céu, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração. Porque só tu conheces o coração dos teus filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que destes aos nossos pais. Salomão, quando ele erigiu o templo, ele elevou esta oração. Ele sabia que o povo ia se desviar. Ele sabia que o povo iria se afastar da presença de Deus. Então ele colocou isto. Quando essas pessoas reconhecessem o seu erro, reconhecessem o seu pecado, aí Deus iria atender. Eu chamo você hoje
para prestar atenção neste ponto. O templo foi destruído, mas o lugar santo está lá. A montanha sagrada do Senhor está lá. E veja o que ele fala para nós, na continuidade da leitura, do capítulo 8 de 1 Reis, agora do versículo 41 ao 43. Ele diz assim: também ao gentio, que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome. Pois ouvirão do teu grande nome e da tua mão forte e dos teus braços estendidos, e orar, voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faz conforme tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para o temerem, como o teu povo Israel, e para saberem que pelo teu nome é chamada essa casa que eu edifiquei. Nós temos que olhar para Jerusalém e temos que clamar a Deus. Pedir a Deus que Ele tenha misericórdia, que Ele entre com providência, e pedir a Deus que Ele levante homens, mulheres comprometidos com a verdade. Pessoas que restaurem a verdadeira techuvá. Pessoas que voltem para as Escrituras Sagradas. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e disse: misericórdia. Por causa da transgressão de alguns, por querem comer comidas que o Eterno proibiu, a humanidade está pagando. Temeroso tenho estado comigo mesmo, com a minha família, com os meus netos, com os meus pais, minha irmã, meus irmãos, meus sobrinhos, porque todos estamos sujeitos a perecer, se o Deus bendito não entrar com misericórdia. Não podemos simplesmente virar o rosto como se não fosse conosco. Ninguém está seguro, nem um rei, nem um presidente da república, e nem um coitado que mora nas ruas. Todos nós estamos em risco, porque a humanidade abandonou a lei de Deus. Talvez você não goste, talvez você não se interesse por isso, mas saiba que você pode mudar a história. Basta você voltar para o Senhor. Vamos ler também em Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Já estamos terminando, tá? Não vamos nos alongar muito, porque eu quero que você medite em tudo que tem sido dito. Jeremias 23, 16 a 18. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca de Deus. Dizem continuamente que me desprezam. O Senhor disse: paz terei a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração. Dizem: nenhum mal vos sucederá. Mas quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Nos dias de Jeremias, ele veio clamar para que o povo voltasse para Deus. Levantou-se falsos profetas e dizendo que não ia acontecer nada daquilo. Nabucodonosor estava na porta da cidade e os falsos profetas diziam: não vai acontecer nada conosco porque Deus é conosco. E a história você sabe. Foram destruídos. Judá levada cativa. Milhares de pessoas morreram. O templo saqueado. E hoje está assim cheio de falsos profetas. Achando que com as suas conversas sem fundamento bíblico vai salvar a nação, vai salvar o mundo. Mas só existe um jeito. Voltem para a Torá. Voltem para a Bíblia. Deixe de comer animais impuros que o Senhor proibiu. Deixe de transgredir o Shabat. Ainda é tempo.
O profeta Ezequiel, no capítulo 20, diz assim: santificai os meus shabates, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifica. Nós temos um sinal, que é a obediência à lei de Deus, que é a obediência aos shabates. E para finalizarmos, nós vamos abrir em Isaías, no capítulo 26, no versículo 20. Prestem minha atenção. Muitos dizem: eu estou protegido, comigo não acontece nada disso. A palavra de Deus diz diferente. Vamos ver o que diz lá? Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a praga. O Deus bendito manda esse recado para você. Enquanto estiver essa praga, entra no teu quarto, fecha a tua porta, espera passar a ira, mas volta para Deus. Volta para teu Deus, ó Israel. Não deixe de voltar, meu querido. Se você tem dúvidas do que foi dito nessa live, entre em contato com a gente. Nós poderíamos te explicar um pouquinho melhor. Mas o que eu quero que você faça é voltar para Deus. Hoje, nem para uma igreja, nem para uma sinagoga, você está podendo ir. Porque essa praga atingiu toda a humanidade. Porque as pessoas preferem continuar seguindo os homens, os falsos profetas. Até nós, que temos tentado guardar a lei de Deus, fomos proibidos de nos reunir por causa dessa praga. E a Bíblia diz: entra no teu quarto, fica lá, até que passe essa praga. Eu quero orar com você. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, só me resta clamar e implorar, Senhor Deus. Tende misericórdia dessa humanidade, Senhor. Os homens se perderam no meio do caminho. Muitos acreditaram nos seus falsos líderes e pisaram na tua lei. Outros zombam porque nós observamos os teus mandamentos. Outros nos condenam porque nós não comemos alimentos impuros. E agora, Senhor, esta praga veio sobre a humanidade. Estamos todos sitiados. Mas nós temos certeza que aos teus tu há de entrar com a providência. Muitas pessoas que estão ouvindo e que ouvirão, Senhor, esta mensagem, que o teu Santo Espírito toque nos seus corações e voltem para ti, voltem para a tua Torá. Deixe de transgredir o sábado, deixe de comer animais impuros, abandone esses presuntos da vida, esses porquinhos da vida que dão tanto prazer a eles, mas que geraram a morte. Por isso, Senhor, nunca nesta história da vida, desta geração, a tua palavra foi tão eficaz, mostrando para nós e para a humanidade que aqueles que estão transgredindo a lei estão destruindo o planeta. Por isso, Senhor, nos protege. Protege os teus filhos, todos aqueles que estão nesse momento participando desta live, Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja sobre a vida deles. Aqueles que decidiram estar na tua presença, Senhor, recebe-os, lava-os com o sangue purificador do teu Filho Jesus, que morreu para nos dar vida e vida em abundância. Nós te pedimos tudo isso em nome de Yeshua, o Messias de Israel. Amém.